Vamos lá, gente, vamos começar. Eu selecionei algumas questões do vestibular da ETEC e vamos começar, né? Primeira questão, essa questão parece de química, porque tem NaCl, mas na real é uma questão de matemática. Bom, vamos lá. Peraí. Tá bom. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é quem estabelece a faixa de iodação do sal de cozinha no Brasil. Essa adição deve ficar entre 15 a 45 miligramas por quilograma de sal de cozinha, NaCl. O que ele quer dizer isso, né? Todo sal que nós comemos em casa, nós compramos no mercado, pela legislação, ele vai ter que ter uma quantidade, uma faixa de quantidade de iodo nele, certo? Então, aqui está dizendo, para cada 1 quilo de sal, temos 15 a 45 miligramas de sal. Vamos continuar aqui na questão. No preparo de um alimento foi adicionado 1,5 gramas de NaCl. De acordo com o valor estabelecido pela Anvisa para a iodação do sal de cozinha, a quantidade mínima de iodo em miligramas adicionada ao alimento foi. Bom, vamos lá. Ele quer perguntar a quantidade mínima de iodo que é adicionado nele. Então, para 1 quilo de sal de cozinha, eu sei que no texto aqui fala, ele vai adicionar entre 15 a 45 miligramas de sal. Não, de iodo, desculpa. Ou seja, a quantidade mínima para 1 quilo é o quê? É 15 miligramas de sal, certo? Então, basta o quê? Basta a gente fazer uma regra de 3 aqui. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Aqui. Aqui é o sal, ou seja, aqui é o NaCl. E aqui é o iodo. Quando vocês estão fazendo uma questão de regra de 3, especialmente essas questões que envolvem massa, vocês têm que prestar uma atenção. Aonde? Na massa. O sal eu vou colocar em grama, certo? E o iodo eu vou colocar em miligrama. Então o texto fala o quê? Em 1 quilo de sal, 1 quilo é igual, é igual a 1.000 gramas, certo? E iodo, ele fala que em 1 quilo de sal eu vou ter no mínimo 15 miligramas de iodo. E ele quer saber, em 1,5 gramas de sal, quantos iodos eu tenho aqui, certo? Basta fazer uma regra de 3, que eu sei que é uma regra de 3 direta. Por quê? Porque quando eu tenho mais sal, eu tenho mais iodo. Então é uma regra de 3 direta. Então vamos fazer essa conta, tá, gente? 15 vezes 1,5 é igual ao quê? É igual a 1.000, 1.000x aqui. Então x é igual a 15 vezes 1,5 sobre 1.000, certo? Deixa eu fazer a conta aqui. 15 vezes 1,5 dividido por 1.000. Isso vai dar 0,0225x. E aqui, gente, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser miligrama, certo? Porque quando eu estava fazendo aqui o iodo, aqui estava em miligramas, então aqui também está em miligramas, certo? Cuidado com isso. E quando eu aproximo esse x aqui, eu sei, eu sei como aproximar, certo? Eu tenho 0,0225. Aqui eu tenho 2 dígitos, então eu tenho que ver essa casa aqui.
Então, como depois de 2, desse 2 aqui, é o 2, 2 é menor que 5, certo? Então, por regra de aproximação, isso vai dar o quê? Isso vai dar 0,02. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. B de bola. Miligramas. Vamos para a segunda questão. Segunda questão é... Deixa eu ver aqui. A segunda questão é a questão 24. Pera aí, gente. Consegui pegar aqui. O que é... Essa questão é uma questão de química. O texto fala: o iodo é um elemento químico que apresenta número de massa 127 e o número atômico 53. Na química, pode ser representado da seguinte maneira: I com 127 lá em cima e 53 embaixo. A partir das informações dadas para o elemento iodo, pode-se afirmar corretamente que apresenta. Vamos analisar primeiro. Vocês devem ter aprendido na escola que para escrever um elemento X em química, vocês colocam a massa dele lá em cima e o número atômico embaixo, certo? E o que é o número atômico? Desculpa. Que é o Z, né? E o que é o número atômico? O número atômico. Peraí. Nossa. Fiz besteira aqui. E o número atômico aqui é atômico é igual ao quê? É igual ao número de prótons, certo? O número atômico é igual ao número de prótons. E o número de nêutron, que eu vou chamar de N aqui, o N é igual a Z menos A, certo? O número atômico aqui é A e o número de prótons aqui é P. Certo, vamos lá. Então, a partir das informações dadas, eu tenho que I tem 127 de massa e 53 de número atômico. Então, eu posso concluir que o P, como lá em cima, é igual a. O P é o número de prótons, igual ao número igual ao número atômico. Que é igual ao quê? 53. E o número de nêutrons? O número de nêutrons eu sei que é igual a Z menos A. Quanto que é isso? 127 menos 53. Isso vai dar 74. Então ele tem 74 de nêutron e 53 de prótons. Cuidado! Eu não posso afirmar nada sobre o número de elétrons. Aqui eu posso. Aqui eu posso. Desculpa, aqui eu posso. Posso sim, porque a carga dele é zero. A carga daqui é zero, tá? Só vou abaixar um pouquinho aqui. Porque a carga é zero. Se o I for mais aqui, quer dizer que o número de prótons menos o número de elétrons é igual a mais um. Então, se o I fosse aqui, tivesse aqui, então o elétron seria 1 mais P, que seria 54. Mas nesse caso aqui, o número de elétrons, o número de elétrons nesse caso é igual ao número de prótons, que é igual a 53, tá? Vamos voltar para as alternativas. Ele fala que na letra A eu tenho 53 prótons. Isso é correto? Sim, é correto. Como eu acabei de descobrir aqui.
Ele fala que eu tenho 53 de nêutrons. Tá correto? Não, tá errado. Porque eu acabei de descobrir que tem 74. Ele fala que tem 74 de elétrons. Errado. Porque eu sei que é 53. Ele fala que eu tenho 74 prótons. Errado. E aqui é errado também. Então a alternativa correta é a letra A. Bem simples, né? A questão. Não pode errar umas questões dessas na prova. É ponto dado, tá? Questão 28. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Questão 28. Durante o mergulho profundo, uma das preocupações dos mergulhadores está relacionada ao processo de respiração, que depende de fatores como a profundidade e a composição da mistura gasosa no cilindro. Ao mergulhar, uma pessoa fica sujeita a uma pressão hidrostática que aumenta em uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Esse valor deve ser somado à pressão atmosférica ao nível do mar, que também vale 1 atm. O aumento de pressão interfere no processo de respiração, pois para o mergulhador ser capaz de respirar, a pressão do ar respirado precisa ser compatível à pressão a que ele está sujeito. Por esse motivo, os mergulhadores utilizam cilindro de ar comprimido, nos quais a pressão do ar pode ser tão alta quanto a pressão do local em que o mergulhador estiver. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Vamos imaginar que aqui seria o nível do mar, certo? Aqui o nível do mar, então eu chamo de 0 metros, né? Então ele quer dizer, quando eu abaixar 10 metros, que é menos 10 metros aqui, eu vou ter uma pressão de quê? De, ó, de 1 atm, porque eu abaixei. Ele fala que a cada 10 metros de profundidade, mas ele falou que aqui deve ser adicionado, somado a pressão atmosfera ao nível do mar, que também é 1 atm. Então aqui vai ser 1 atm mais 1 atm. Ou seja, em menos 10 metros, a pressão é 2 atm. Vamos voltar aqui. Considere um mergulho no qual o mergulhador encontra-se a 40 metros abaixo da superfície do mar. Nessa situação, a pressão do gás no interior do cilindro deve ser ajustada em atm para o valor de... Vamos lá, né? 0, 10, menos 10 aqui, menos 20, menos 30, menos 40. O mergulhador estava aqui, na superfície do mar. E o texto fala, o enunciado fala que ele vai baixar 40 metros. Ou seja... desculpa, eu não estava vendo que vocês não estavam vendo isso aqui. Tá melhor agora. Tá melhor agora? Tá. 40 metros. Ou seja, o que eu tenho, né? A pressão vai ser menos 4 atm. Não, mais 4 atm. Peraí. A pressão igual 4 atm. Porque ele abaixou 40... Porque ele aprofundou 40 metros. Mais 1 atm. Que é a superfície... Que é a pressão da superfície do mar, né? Então a pressão, nesse caso, é 5 atm. Então é letra C. Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão. 31, 32. Hoje a gente só vai focar em questões de matemática.
Só aquela questão anterior que foi de química e o resto tudo é matemática, tá? No caso, matemática e física. Mas essa questão você consegue fazer sem essa noção, sem esse conhecimento, mesmo sem ter aprendido essa questão de onda, né? Porque ele te dá a frequência, ele te dá a fórmula da frequência do comprimento e da velocidade aqui. Vamos lá. Os golfinhos são exemplos de animais que utilizam a ecolocalização para detectar os obstáculos em ambientes poucos iluminados. Esses animais emitem ondas sonoras cuja frequência os seres humanos não conseguem ouvir. Essas ondas são refletidas quando surgem obstáculos à frente. São refletidas quando surgem obstáculos à frente, possibilitando a estimativa de distância, tamanho, velocidade e até mesmo textura de objetos que possuem dimensões iguais ou maiores do que o comprimento de onda da onda emitida por eles. Na propagação das ondas, verificamos que existe uma relação fundamental entre o comprimento de onda, a frequência de vibração e a frequência de propagação. Que relação é essa? Ele te dá aqui. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Se considerarmos uma onda sonora que se propaga na água, a velocidade de propagação será aproximadamente de 1.400 metros por segundo. Por exemplo, uma onda cuja frequência de vibração seja 7.000 Hz terá um comprimento de onda igual a 0,2 metro, ou seja, 1.400 dividido por 7.000, que é 0,2. Bom, o que ele fez aqui, né? Ele fez aqui velocidade, 1.400, é igual a comprimento, igual a frequência vezes o comprimento. Então ele passou para lá dividindo. Então ele obteve que frequência, não, que o comprimento é igual a 1.400 sobre 7.000. Isso dá 0,2 metros. E uma coisa, quando ele não te dá a medida aqui,